e agora a gente traz informações sobre a volta às aulas, né? A questão da rotina e para a volta às aulas, que levanta a questão da nova adaptação, das crianças aí para essa nova realidade e para o novo normal também dentro das escolas. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é Gabriela Valente, ela é psicóloga e traz para a gente algumas informações, né, para os pais que estão nos acompanhando também, como é que a gente pode lidar com essa situação. São 10 meses, né, Gabriela? Boa noite. 10 meses de aulas virtuais, aulas pela internet, aulas exatamente pelo computador, sem a relação próxima, sem ir para a escola. E aí, esse retorno, eu acredito que muitos estavam ansiosos para que acontecesse, mas tem algumas situações que a gente vai precisar lidar de forma diferente, né? Boa noite. Boa noite, Edson, tudo bem? Esse é, de fato, um tema muito pertinente e que deve ser bem conversado e orientado, tanto com equipes de professores, né, quanto com as famílias, porque a escola é o lugar favorável para a criança, né, desenvolver suas competências, habilidades que são essenciais à vida, né? E esse retorno no formato presencial, sem dúvida, ele vai ser muito diferente de tudo que a comunidade escolar está acostumada a vivenciar nos inícios, né? Nos retornos das aulas, geralmente no início de cada ano. Né? Esse vai ser um retorno bem diferente, tanto com relação ao tempo, né, de distanciamento do formato presencial, quanto a esse novo normal, não é? Porque as crianças vão voltar, principalmente as crianças muito pequenas, né? Elas vão perceber, né, que de repente a professora não vai dar aquele abraço que ela está acostumada a receber. A professora não vai colocar no colo como ela está acostumada a colocar, não é? E na realidade, o segredo para tudo isso é primeiro o adulto olhar para a sua própria forma de enxergar e compreender toda essa situação. Porque a criança, ela percebe muito mais o que a gente não diz do que o que a gente diz. E se a gente vai passar uma informação que representa cuidado e proteção, a gente precisa primeiro pensar sobre isso e se conscientizar de que é a melhor forma de enfrentar a situação. Então, se é para o bem, precisamos passar com naturalidade e segurança, para que a criança enfrente essa situação de uma forma também tranquila, pois a criança, ela tem condições de compreender, né, tudo que é passado para ela, mas ela vai compreender de forma saudável ou não, dependendo da forma, dependendo das palavras e do contexto em que tudo isso for apresentado para ela e para os coleguinhas, tanto em casa quanto no retorno. Né? Então, a escola precisa estar muito bem preparada e os pais já devem aí, antes desse início, né, das aulas para as crianças menores no dia primeiro, para os adolescentes aí um pouquinho antes, os pais já devem ir utilizando algumas estratégias em casa, né, para que as crianças já voltem a uma rotina. Né? E a rotina ela é muito importante, né? O cérebro aprende através da repetição, então à medida em que os pais vão conversando, voltando a uma rotina, as crianças elas vão incorporando esse retorno às aulas, né? Isso é muito importante. Doutora, é importante a gente frisar, para quem está acompanhando a gente, e aí quem é pai, por exemplo, como eu, que nesses 10 meses, né, a questão de horários, né, mudou muito. Então, assim, por exemplo, antes da pandemia, a gente já tinha uma rotina, por exemplo, como a senhora falou, de, sei lá, acordar às 6 horas, às 6h15 da manhã, para quem tinha aula às 7, para se organizar para ter a aula. Com a pandemia, obviamente, eles dormiram mais. Então, acho que talvez esse seja o primeiro desafio, né? Reacostumar, ou seja, voltar com essas crianças para acordar mais cedo e aí ter realmente toda aquela dinâmica para voltar às escolas. E é importante fazer isso não de forma abrupta, de forma de uma hora para outra. Ou seja, você vai voltar na terça-feira, algumas escolas já vão voltar na terça, já começar a readaptar essa questão do horário, né? Isso, sem dúvida. A criança, na verdade, nada com criança funciona muito bem de uma hora para outra. Né? A gente precisa, se possível, a gente precisa lançar a mão, né, de estratégias para que ela vá se habituando aos poucos com algum retorno ou com alguma novidade. Então, a questão do sono, a questão do ficar longe dos pais depois de tanto tempo em casa, tudo isso deve ser trabalhado com antecedência, sim. Então, quadros que podem ser feitos com cartolina, podem ser feitos em quadro branco, muitas crianças têm quadro branco em casa, e os pais podem construir junto
eles um cronograma de retorno, um cronograma de horário, e dia após dia, até que as aulas voltem, a família vai colocando em prática, até que a criança realmente vá voltando à rotina habitual dos horários, né? Não só do horário de dormir, né? Mas o horário da alimentação, a organização da mochila, né? O horário de fazer a tarefa de casa. Então, tudo isso precisa estar muito bem alinhado e conversado com a criança, e, se possível, de uma forma visual, porque a criança, ela tem uma compreensão muito maior e melhor quando ela visualiza as orientações, as regras de convivência, os horários. Então, se a criança tem um cronograma lá na parede do quarto, ou em um ambiente que ela esteja frequentemente com contato, ela, com certeza, ela vai, o tempo inteiro estar ali, ligada no que vai acontecer, no que ela já fez, no que precisa fazer. Então, isso vai ajudar muito. Assim como outras estratégias, essa que eu vou falar agora, principalmente para crianças muito pequenas, que a partir de antes, vamos imaginar assim, crianças de 2 anos, 3 anos, não tem uma compreensão muito grande ainda de que tudo que vai, volta. Então, para ela, como por exemplo, uma brincadeira de se esconder, quando uma pessoa se esconde, ela acha que é uma grande mágica. Ela não tem ainda o alcance de que a pessoa está ali escondida. Então, o retorno à escola, ele precisa ser trabalhado nesse sentido, para que ela aprenda que tudo que vai, volta. E a brincadeira é muito legal. Então, brincar de se esconder em casa, construir aquele brinquedo, que é um brinquedo muito antigo que dá para fazer com garrafa PET, que é o brinquedo vai e vem, né, popularmente conhecido. É muito legal. E essas brincadeiras ajudam bastante a criança a compreender que tudo que vai, volta, e auxilia no período de adaptação da escola, né? Assim como quadros com fotos, brincadeiras com bonecos, pegar a farda da escola, vestir os bonecos e fingir que é uma escolinha em casa, a professora é a mamãe, ou então o papai é o professor, e aí vão ter uma grande brincadeira, e aí a criança vai voltando a se habituar com a linguagem escolar, com a rotina, e vai despertando aquela curiosidade. Lembrando que é muito importante que nesses momentos lúdicos, porque o lúdico? Porque a gente precisa voltar-se para o olhar da criança, compreender a situação através de uma ótica infantil, para que a gente tenha a empatia necessária, a responsividade das nossas ações para a criança. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue alcançar o que a criança realmente precisa através da linguagem. E aí a gente aproveita esse momento para, de uma forma leve, sem o peso que geralmente o adulto dá, informar a criança, né, sobre a necessidade dos EPIs que serão utilizados na escola, sobre a questão do abraço. Olha só, lembra da tia, aí vai falar o nome da tia. Você vai encontrar a tia, vai ser muito legal, com certeza ela vai estar com saudade também, mas o abraço ainda vai precisar esperar um pouquinho, não é verdade? Mas tem outras formas. Que outras formas a gente pode pensar de demonstrar à professora que nós estamos com saudade, sem a gente precisar abraçar? Porque a gente pode fazer isso de várias maneiras. E aí a criança entra nesse mundo mágico e, junto com a família, já pensa em estratégias diferentes para enfrentar esse novo normal, sem o peso, não é, que, de repente, a situação naturalmente já traz. E aí a gente transforma tudo isso em um universo infantil que pode ser leve e enfrentado de uma forma lúdica, né? E na escola, com certeza, a equipe também precisa se preparar para receber as nossas crianças, né, de uma forma muito bacana, como elas merecem, e com esse olhar infantil, transmitindo para elas a segurança necessária para esse retorno, para que elas sintam o amor através das entrelinhas do comportamento, né, que isso aqui é o mais importante. É verdade. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade. Eu acho que foi um recado muito legal para os pais, né, para quem vai levar essas crianças para a escola, para aproveitar esse final de semana aí de conversa, né, de brincadeiras lúdicas, para dizer que é importante voltar, mas é importante voltar também com segurança, de usar a máscara, não vai ter de repente o parquinho agora e outras coisas mais que a gente tinha antes, mas que em breve tudo vai voltar. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, estou à disposição. E tem um e-book que eu fiz e está à disposição grátis, se os pais quiserem baixar, para poder ler um pouquinho e se aprofundar nas orientações do retorno das
aulas que está na bio do meu Instagram. Muito bom. Quer dar um Instagram? Ficou faltando só o Instagram. Diga aí, qual é o Instagram? O Instagram é psi.gabrielavalente. Então tá lá na bio que tem o meu site, só é clicar e baixar o e-book, que tem muitas orientações de forma mais profunda e algumas técnicas também para que os pais possam fazer em casa.